Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Tarde. Bom, vamos lá. Vamos começar então. Mas tem mais alguém para chegar, Toy? Do, do GMS? Acho que não. Certo. Bom, vamos começar essa reunião. Essa reunião, eu tracei a pauta aqui. Vocês podem dar uma olhada nela depois. No link está no grupo. Eu tenho deixado todas as atas das reuniões aqui no canto. Então é só vocês darem uma olhada. Assim a gente consegue se organizar e não perder nada que a gente conversa aqui. Vamos lá. O que eu planejei para a reunião de hoje? Primeiro, contextualizar um pouco a gente sobre qual momento a gente está na liga. Vocês podem reparar que tem poucas pessoas aqui na reunião hoje, porque a gente está no final de semestre. Eu já conversei isso com o Toy, e eu sei que final de semestre é corrido para todo mundo, mas então, a gente está dando uma colher de chá para todo mundo agora, para conseguir respirar com as provas, todo mundo conseguir dar uma atenção especial para a graduação. E, bom, foi por isso que a reunião passada foi cancelada, porque realmente no período de provas estava muito corrido. E eu também já quero levantar esse tópico para as próximas reuniões. Agora que está se aproximando, né, para essas últimas provas que estão chegando. Provavelmente, as próximas semanas a gente vai dar uma diminuída no ritmo, isso é natural que aconteça, ainda talvez até existe a possibilidade da gente não ter as 2 próximas semanas de reunião, isso que eu levantaria até para uma discussão ou para uma votação no grupo, para a gente ver. Mas, bom, diante disso, eu acho que o que a gente melhor pode fazer agora no momento, já que a gente não tem tanta gente, é traçar os nossos próximos passos para quando a gente estiver na situação, né, durante o período das férias, que a gente vai ter mais tempo livre, e é o tempo que a gente vai ter para colocar mais energia nesse projeto e seguir com esse projeto. Então, eu foquei mais em fazer isso, porque eu acredito que a gente discutir nessa reunião aqui muito o que a gente pode fazer nesses próximos dias não é muito inteligente. E, bom, primeiro, a gente sempre começa a reunião também reforçando o nosso objetivo. Nosso objetivo é alcançar 1 milhão de usuários dentro da nossa plataforma. E as 3 competências que a gente vai desenvolver são liderança, orientação a resultados e autogestão. Tínhamos combinado de falar todas as reuniões sobre esses objetivos para ficar na cabeça de todo mundo. Bom, eu acho que a gente pode partir para os resultados do que a gente teve na semana passada, e eu vou começar mostrando um pouco dos resultados que a gente teve na semana passada e um pouco das pesquisas que eu fiz sobre o mercado, das startups que têm uma relação com a gente. Eu mandei no grupo da comunidade aberta da Liga uma startup que surgiu na Georgia Tech, e é uma startup que está sendo fundada por estudantes brasileiros. Então, eles estudam no exterior, e eles estão numa instituição muito forte, que é a Georgia Tech, né? E eles estão, assim, conseguindo desempenhar um papel muito significante na área de RH com inteligência artificial. Eu, assim, conheço quem é o fundador dessa startup, tenho acesso, tenho contato a ele, e, bom, uma pessoa muito próxima a minha está prestando um processo seletivo para entrar, e a gente acabou levantando qual que é a atuação deles e como eles têm feito isso. Eu acho que isso é bom a gente fazer esse levantamento de mercado para entender o que as outras startups estão fazendo dentro desse mercado de inteligência artificial para RH, né? Para desenvolvimento de pessoas, para gestão de competências e esse tipo de coisas. Eles não fazem exatamente o que a gente está fazendo, mas hoje eles atuam em 3 áreas,
E a terceira foi o que mais me chamou a atenção. Então, eu marquei aqui o que eles efetivamente fazem, né? Eles fazem um ATS de currículo com pontuação. Então, antes de um funcionário entrar na empresa, até coloquei o site deles aqui para a gente dar uma olhada. Antes de um funcionário entrar numa empresa e ser contratado, ele tem que passar por um processo de contratação, de processo seletivo, que muitas vezes é burocrático e custoso para uma empresa. E essa análise de currículo, ela está sendo, e como acho que a maioria das pessoas já esperava, está sendo automatizada por inteligência artificial. Então, é isso que eles estão fazendo. E eles automatizam também, não só os currículos, e eles fazem uma pontuação desses currículos, né? Então, eles conseguem quantificar quanto que a pessoa tem um match com aquele perfil daquela vaga que eles precisam. Além disso, eles selecionam essas melhores pessoas com o auxílio da IA, não é totalmente autônomo, e depois eles fazem entrevistas de emprego com inteligência artificial. E eles selecionam essas pessoas com auxílio também, mas com uma utilização muito forte de inteligência artificial. Então, essa é uma empresa que tem que estar no nosso radar, porque eu acredito que está próximo do que a gente está tentando fazer, né? De desenvolver competências, eles avaliam as competências das pessoas, né? Então, já uma questão que eu levantei é como que eles fazem essa, esse levantamento de competências das pessoas, né? Porque aqui eles têm a ferramenta do currículo, mas eles também têm isso da IA nas entrevistas. Então, isso é algo que eu vou me encarregar de correr atrás de descobrir para as próximas reuniões, mas é uma startup que a gente tem que ficar de olho, porque tem muito em comum com o que a gente tem feito aqui. Terceiro lugar, que foi o que mais me chamou a atenção, eles estão pensando em fazer uma IA de acompanhamento de performance dessas pessoas que já foram contratadas na empresa, feito com inteligência artificial, né? Então, está completamente de acordo com o que a gente está fazendo. No entanto, eu até marquei aqui como eles fazem isso, né? Eles ainda não têm nada estruturado, porque eles tiveram essa ideia recentemente. Para mim, o que isso quer dizer? Significa que existe mercado e existe necessidade, porque eles já enxergaram isso e eles já estão faturando bastante dinheiro, né? Eles já têm parcerias significativas. Então, se a gente vem aqui no site deles, né, a gente vê que eles já têm parceria com o Cubo Itaú, com a Stone, com grandes empresas, e eles estão enxergando isso, estão enxergando essa necessidade. Então, eu acredito que é uma bandeira verde para a gente olhar e falar, tá, estamos indo no caminho certo, mas é também uma bandeira vermelha no sentido de não podemos demorar muito tempo. A gente tem que acelerar um pouco esse processo de fazer um produto, porque senão a gente vai ficar para trás, porque tem mais gente que está olhando para esse mercado. Bom, e eu coloquei até por que isso seria do nosso interesse, mas eu já contei. E existe uma outra startup que um amigo meu que estuda ciência da computação aqui na Unicamp acabou me contando. Pelo que eu entendi, ele é fundado por ex-estudantes da Unicamp também. E nos últimos 4 meses, eles levantaram 12 milhões em fundos de investimento. E o que eles fazem eles também são uma plataforma de contratação, gestão e desenvolvimento de jovens aprendizes. Então, eles são focados nos jovens aprendizes, especificamente, e ali eles fazem uma capacitação para esses jovens aprendizes. Então, eles enxergam onde que esses jovens aprendizes estão no começo da carreira e entraram numa empresa e traçam um roadmap, um caminho para ele desenvolver, especializado para cada pessoa. Então, não tinha como a gente não ficar sabendo dessa empresa, porque tem tudo a ver com o que a gente está fazendo. A única pergunta que eu levantaria, assim, é por que que eles se limitaram aos jovens aprendizes, né? E, bom, é uma empresa brasileira que está muito próxima da gente, então a gente precisa entender melhor exatamente o que precisa ser feito. O que eu estou fazendo para a gente prosseguir com essa tarefa? Eu marquei uma reunião com meu amigo, estou em vias de marcar uma reunião com meu amigo para a gente entender o que nossos projetos têm em comum, como que a gente poderia se ajudar e entender exatamente o que eles estão fazendo. Não necessariamente a gente vai
competir diretamente com eles, porque eles não fazem exatamente o que a gente faz, mas parte do que a gente está fazendo, uma grande parte do que a gente está fazendo, eles estão fazendo também, e já levantaram 12 milhões em fundos de investimento, o que é mais uma bandeira verde para a gente ver. Estamos no mercado certo, porém não podemos perder tempo, porque as coisas estão acontecendo muito rapidamente e o pessoal está usando inteligência artificial com força para esse processo de RH, de treinamento de pessoas, aqui no Brasil e no exterior. E aqui no Brasil, muito mais perto do que a gente imagina, né? Então, alunos que saíram da Unicamp estão trabalhando nessa empresa. Então, é mais ou menos isso. Eu deixei os sites das empresas aqui para vocês olharem, para vocês pesquisarem. É, eles estão já funcionando, faturando. Olha, já tem mais de 1.000 jovens de desenvolvimento. É, várias empresas que já contrataram eles, né? Reclame Aqui, Magalu, Mercado Livre, Hotmart, Stone, Ambev, Grupo Boticário, grandes empresas. Então, é um mercado que está em crescimento. Não quero também fazer um pânico geral. Não desenvolveram tudo que estamos fazendo, mas a gente precisa acelerar. Essa é a minha perspectiva. Então, é basicamente isso que eu ia passar sobre as tarefas que eu fiz, as pesquisas que eu fiz. E alguém tem algum comentário para fazer sobre isso? Opa, bom, ninguém tem nenhum comentário? Eu acho que talvez esse final de semestre e a entrada das férias vai dar uma atrasada boa e a gente tem que, talvez, possivelmente, pensar em algum jeito de compensar isso ou algo do tipo. Porque, por exemplo, na primeira reunião que teve, eu acho que tinha, cara, mais de 15 pessoas facilmente e agora já a gente está em 5. Então, esse final de semestre está sendo um pouco conturbado para esse projeto. Sim, eu ia chegar nesse tópico, inclusive. Mas eu já comentei no começo da reunião, né? É, seria sobre a definição do nosso regime de férias, como que a gente faria isso, e a gente já marcar a nossa próxima reunião. Como eu disse, eu não quero exigir demais de todo mundo durante esse final de semestre, que a gente tem essas próximas 2 semanas. Mas isso, a consequência disso é que quando entrarem as férias, a gente vai ter que acelerar. A gente vai ter que acelerar o processo para fazer no menor tempo possível, não é um MVP, né, mas um produto viável. É, pode falar, então. Então, eu ia falar justamente sobre essa questão das férias, porque final, assim, do semestre está sendo corrido para todo mundo, tem a questão das provas, né, muitas provas, inclusive. Então, acho que as férias vai ser bom para a gente dar uma adiantada nas coisas. Sim, eu conto com vocês para isso, porque é uma oportunidade que eu estou vendo no mercado, que a gente está vendo no mercado, e que não vai se abrir de novo, né? Já já, alguma dessas empresas vai começar a se consolidar, vai pegar os maiores clientes do mercado e depois vai ficar muito mais difícil da gente competir contra uma empresa que já está consolidada, que já tem, por exemplo, hoje a gente já tem uma empresa aqui com 12 milhões em fundos de investimento aqui no Brasil, né? Então, a gente não pode demorar muito mais tempo. Mas, de novo, isso não é um sinônimo de pânico geral. É um sinônimo de vamos apressar as coisas porque a gente não tem muito tempo a perder. Bom, em geral é isso. Se não tiver mais nenhum comentário sobre isso, eu acho que a gente pode partir para os resultados de vocês, o que vocês fizeram ao longo da semana. Quer que Bom, eu eu acho que eu comece? posso falar. Oi? Você ia falar, desculpa. Deixa eu fechar aqui. Não, pode falar, relaxa, fica tranquilo, tá de boa. Ah, tá. Então, eu já começo falando que, assim, eu não consegui chegar num resultado para trazer, mas o que que acontece? Eu me replanejei toda.
Ih, travou sua internet, Ítala. Eu acho que a internet dela caiu. Assim, depois do último feedback. Eu peguei e aí, o que que eu fiz? Eu montei, tipo, eu deixei essas perguntas, assim, numa lista e já mandei para algumas pessoas. Ítala, Só que aí, né, tem essa questão Ítala, de... Oi? a sua internet travou. Ah, vocês conseguiram entender até que parte? Travou no começo. Ah, tá, beleza. Então, eu vou falar do começo. Eu replanejei a forma de executar a minha tarefa. Então, o que que eu comecei, o que que eu fiz? Eu peguei as 3 competências que tem que avaliar, e aí eu joguei no GPT para ele me dar algumas opções de perguntas. Aí, com base nessas perguntas, eu selecionei algumas e eu vou passar essas perguntas para vocês. O que que eu já fiz? Eu já mandei essas perguntas para algumas pessoas, e aí eu pedi para elas me responderem em formato de áudio, para eu conseguir transcrever isso, para conseguir pegar aquelas coisas, né, de excitação, para ver até o quanto que a IA consegue detectar essas coisas. E assim, eu vou passar para vocês as perguntas para ver o que que vocês acham, tá? Mas eu não consegui avançar muito mais que isso, até porque assim, eu tô percebendo que o pessoal tá demorando um pouco para responder, né? Apesar de ser em áudio mais tranquilo, mas tem a questão também do final de semestre, né? Pelo menos as pessoas do meu círculo, que eu sou próximo e que eu pedi para responder. Mas, por enquanto, eu parei nisso, mas eu tenho um ponto importante para trazer, é que eu vou conseguir essas respostas, eu acho que pelo menos umas 8 eu consigo, até semana. Mas, a partir dessas respostas, e depois que eu transcrever elas, eu vou jogar lá na IA, eu já tô... Mas eu não gostaria, assim, de comparar essas respostas com, tipo, uma avaliação minha ou de outra pessoa leiga. Aí eu acho que entra o contato, assim, se alguém tem contato de algum psicólogo ou de algum profissional na área, para avaliar essas respostas também, depois que eu já tiver um número bom, pelo menos, para a pessoa avaliar e a gente comparar depois com a avaliação da IA, e aí sim ter um resultado. Eu estava vendo, o GPT sugeriu para avaliar pelo menos com 2 especialistas diferentes, de 2 a 3. Só que aí eu não tenho muito contato com essas pessoas. E aí, se alguém tiver, eu tô aceitando assim, o contato dessas pessoas para eu conseguir comparar depois. Tá? Eu vou passar para vocês também as perguntas, eu vou ler aqui rapidinho, para ver o que, que vocês acham, se elas conseguem mapear bem essas 3 competências. Só um minuto, gente, o GPT está carregando aqui. Travou de novo, pessoal? É que não tá aparecendo aqui para mim. Eu acho que eu tô com problema na minha internet. Ô, Ítala, Peraí. depois, se você quiser, tenta carregar agora. Se não der, tudo bem. Mas se você conseguir, você consegue mandar no grupo ou no chat as perguntas. Acho mais fácil do que transmitir a tela, porque senão a Ah, internet sim. vai ficar Eu devagar. consegui abrir aqui. Eu consegui abrir aqui. Se vocês quiserem que eu já leia agora, para vocês terem uma noção. Ó, Sim, pode ser. a primeira competência, autogestão.
As perguntas que eu selecionei é como você costuma organizar as suas tarefas quando tem muitas coisas para fazer ao mesmo tempo? 2, o que você faz quando percebe que está ficando sobrecarregado? 3, conte um exemplo de uma situação que precisou se adaptar rapidamente a uma mudança. Aí essas 3 seriam para avaliar a autogestão. A B, que seria orientação a resultados, é a primeira pergunta. Fale sobre uma meta que você alcançou e como fez isso. 2, o que você faz quando percebe que está atrasado em relação a um objetivo? 3, você prefere trabalhar com prazos curtos e desafiadores ou com um tempo mais longo e seguro? Por quê? C, a liderança. Como você costuma agir quando alguém da sua equipe não está entregando o esperado? 2, você já pensou em motivar ou orientar alguém em um projeto? O que fez? 3, que tipo de ambiente de grupo faz você se sentir mais à vontade para contribuir? Então, essas são as perguntas que eu encaminhei. E aí eu queria, assim, um feedback de vocês também, porque como, até aproveitar nessa questão, como eu não tenho muitas respostas mesmo, porque se tiver alguma pergunta que vocês acharem meio nada a ver, vocês podem falar que aí eu já mudo. Eu tenho um comentário sobre a pergunta. Você já pensou em liderar alguém? Eu acho que essa primeira pergunta, assim, se você já pensou, não precisaria ter, mas o complemento dela tem um complemento depois, não tem? Aqui. Não, acho que você entendeu um pouco errado. Você já precisou motivar ou orientar alguém em um projeto? O que fez? Ah, tá. Rafa, posso fazer uma pontuação? Pode Eu falar. tava, eu tava conversando com o pessoal lá do CCU, que é o grupo de consultoria aqui da Unicamp, né? E eles têm essa demanda de é, ensinar processos seletivos de pessoa para o mercado de consultoria. E aí eu conversando mais ou menos ali, algumas ideias do que poderia ser implementado, sempre tangenciando ali, né? E eles falaram, por exemplo, nesses processos de consultoria, sempre é muito comum os cases, né? Tipo, você não deixa algo de cara, né? Mas você meio que sempre tenta montar cenários para poder ver como é que a pessoa pode se sobressair, né? Tipo, seja um case ali, por exemplo, você percebe muito isso nas extracurriculares aqui da mecânica, né? Que, tipo, eu fiquei até com essa tarefa na semana retrasada de entrar em contato, né, com o pessoal. Entrei em contato com a motriz também, com a FSI, e você percebe que é um padrão. Desde das extracurriculares até em processos de gestão de consultoria. Tipo, isso de case, sabe? Eu não sei se seria interessante adaptar um case conforme a empresa ou conforme a liga, tipo, estruturar, sabe? Para ver como é que a pessoa realmente se sobressai. Porque pode ser que ela fique com a intuição, sabe? Tipo assim, você é um bom líder. Tipo, sim, talvez, claro, sabe? Tipo, aí vê a opção de marcar, pega e marca, sabe? Porque isso aí também foi um ponto que eu conversei com uma psicóloga que eu tive contato, com a Marília. Ela falou, ela é psicóloga comportamental. Ela falou que pode ser que o indivíduo, tipo, tá tendo que marcar ali, pô, pode ser que eu marque a resposta B ali, tipo, sempre pa padronize, sabe? Aí eu não sei se o processo de case seria uma boa, só para poder levantar essa pontuação também que eu trouxe para essa reunião agora. Não, eu achei muito pertinente isso, porque a gente consegue fazer um case para cada extracurricular, para cada equipe que a gente tiver inserido. Eu não consigo imaginar uma equipe que a gente não consiga formular uma situação típica que aconteceria naquela equipe e colocar uma pessoa para resolver, mas colocar ela para resolver de uma forma estratégica. O que você faria nessa situação, dentro do contexto da equipe, e a gente esperar as respostas dela, eu acho que a gente conseguiria julgar bem
Assim, então, eu acho válido, quero escutar a opinião também. O que você acha disso, Toy? Ó, bom, eu achei que as perguntas ficaram excelentes, tá? Foi o GPT que fez, Ítala? Foi o GPT que fez. Eu só falei que teriam que ser perguntas mais abertas, e aí ele fez, aí eu selecionei as que eu achei que eu achei melhores, assim. Porque a minha ideia também é não fazer uma coisa assim tão longa, né? Até porque, assim, eu pedi para quem for responder, responder em áudio, para depois a minha ideia é transcrever isso com outra IA, e botar e usar um prompt também que tem pronto para o Gemini e o GPT avaliar como que ele classificaria alta, média ou baixa as competências. Tá Então, bom. não, assim, se possível, pode falar. É, ele sugeriu a maneira de avaliar as respostas, Ítala? Ele sugeriu também aqui o prompt que ele fez. Você é uma inteligência artificial que avalia competências comportamentais. Analise as respostas abaixo de uma pessoa às perguntas sobre autogestão, orientação a resultados e liderança, né? E com base nas respostas, categorize o quanto a pessoa demonstra cada competência utilizando as opções. Dê uma breve. As opções. Baixa, média, alta. Dê uma breve justificativa para cada avaliação, destacando evidências observadas no texto ou tom de fala. Aí as competências, aí tem o espaço que eu posso colar as respostas transcritas e o formato da resposta. Aí o nível e, e a justificativa. Ele deu até um modelo aqui de planilha. Deixa eu ver o que mais. Aqui, ó, métricas de comparação e como interpretar. Métricas principais: percentual de concordância simples, e aí humano com a mesma nota exata, com escapa. Então, aqui ele deu o prompt, né? Mas acho que seria uma boa também colocar aqui para ver como que, né, quais critérios a IA usaria para classificar cada resposta. Assim, você não chegou a experimentar o prompt, por exemplo, você não respondeu as perguntas, você mesma, de você, De mim, não. e você conseguiu alguma resposta de alguém? Então, eu consegui, mas só que eu ainda não transcrevi para colocar aqui ainda. Ítala, eu acho que o E GPT aceita, acho que o GPT aceita a voz. aceita a voz? Você carrega o arquivo nele, no maisinho. Tá. Assim, eu acho que vai dar certo esse negócio aí, pela, pela forma como ele fez as perguntas, eu acho que ele se orientou muito bem. Eu também gostei das perguntas, né? Aí o que que eu vou fazendo? Eu acho até uma boa, porque aí eu não vou ter esse trabalho a mais de transcrever para depois jogar aqui. E aí eu jogo aqui depois para pedir para ele avaliar. Mas eu gostei das perguntas também que ele passou, assim. Eu achei que foram bem boas. Mas É. é aquilo, eu não acho assim que seria uma boa fazer um questionário extenso demais também. Não, eu Então, acho acho que que já vai 3 dar certo. perguntas para avaliar cada competência. O único ponto é que eu acho que só responder com 3 graduações eu acho pouco.
Eu acho que o ideal é 4 ou 5. É que ele atribua uma nota de 1 a 5. Entendi. Mas é Aí, no detalhe. caso, deixar numérico, né? O resultado, assim, em vez de só classificar como baixa, média, ou associar, tipo, 1 baixa, 3 média, 5 alta. Isso, é. Mas ele dá a nota. Entendi. Agora, a dúvida que eu tenho é se isso deveria, a avaliação deveria levar em conta a experiência da pessoa. Ou seja, para uma pessoa júnior, ele está muito bem de liderança, por exemplo. Agora, se for uma pessoa sênior, espera-se características mais pronunciadas. Ou se todo mundo tem a mesma régua. Não sei. Eu tenho outra dúvida também. Será que a gente não deveria levar em conta o contexto da equipe quando a gente faz essas perguntas? Como assim, Rafael? Por exemplo, para a gente fazer alguma pergunta relacionada a essa sobre liderança, a gente, para entrar na Liga de Empreendedorismo, por exemplo, vamos usar o nosso exemplo. A gente colocar um exemplo de liderança, orientação a resultados e autogestão relacionados a empreendedorismo, será que o resultado não seria melhor ao invés de a gente fazer perguntas abertas? Por exemplo, é que o empreendedorismo ele é um pouco coringa nesse sentido, mas eu diria, por exemplo, imagina que eu tenho uma equipe de fórmula aqui da Unicamp, né? Uma equipe de carros. Se você estivesse, como o Ayrton sugeriu, se você estivesse dentro de uma competição e você precisa liderar um time de 5 pessoas na equipe elétrica, e tal situação aconteceu, o que você faria? E a gente considerar o contexto da equipe, utilizar de alguma forma inteligência artificial, o contexto dessa equipe que a gente está usando para fazer as perguntas mais direcionadas. Rafael, aí a gente acho que precisa tomar cuidado de que, quando você fala de equipes, você não está falando de liderança, você está falando de gestão de equipes. É outra competência. Então, quando a gente fala de liderança solta, né, como a gente colocou aqui, me parece que é interessante avaliar isso independente do contexto, de forma que a pessoa vai conseguir exercer liderança em qualquer situação. É uma capacidade geral. Uma coisa que eu queria perguntar também é sobre essa questão, assim, porque eu tô em mente para as pessoas que for responder esse questionário serem pessoas, assim, que são presidente de liga, sabe, responsável, pós-doc, que é responsável por IC, mais esse perfil, assim. Mas vocês acham que é uma boa manter essa linha ou deixar mais diversificado, assim, as respostas? Sabe, para pessoas que também não é presidente de liga, sabe? Alunos comum. Eu não achei focado para presidente de liga, eu achei bem geral. Então, e talvez a pessoa tenha capacidade de liderança mesmo sem estar nessa posição. E aí eu acho interessante que a gente consiga avaliar a pessoa mesmo, independente da experiência dela. Porque a liderança a pessoa pode ter, ela pode exercer na família,
no grupo de oração. E é até uma boa discussão, viu, Ítala? Puxar esse assunto com o GPT para questionar esses pontos que a gente está colocando. Porque aí talvez ele possa robustecer o questionário para levar em conta esses pontos todos. Sim, sim. Eu pensei, né, vou até deixar anotado alguns pontos que vocês colocaram, de perguntar, então, assim, do cenário, né, do cenário, fazer perguntas de acordo com o cenário que a pessoa tá, né, o tipo de empresa, o tipo de liga que a pessoa está inserido, né. Eu acho que dá para incluir isso também, para ele levar em Isso a conta. gente pode fazer Aí seria a parte do perfil da pessoa, né, Ítala? Porque aí já não é parte da avaliação de competências, é o perfil da pessoa. Falar, ó, qual é a idade dela, qual é o grau de instrução, qual a experiência que ela tem. Sim. Então, dá para incluir essas perguntas mais generalistas, aí depois entrar com essas outras perguntas também. Eu acho que é uma boa. Agora, sempre pode dar a opção da pessoa ela mandar o link do LinkedIn dela, porque aí ela não precisa responder as perguntas do perfil. E o GPT vai interpretar direitinho isso aí. E o currículo, Currículo como também. eles estão fazendo, né, na startup que eu mencionei. Foi até um ponto ontem que a gente levantou lá na Tetra Pak, tipo assim, que, que ultimamente estão fazendo isso, e eu acho até correto de não colocar soft skills no, no currículo. Tipo, a galera não coloca mais. E aí o rapaz foi até lá falar, né, um dos diretores lá, o diretor de finanças. Assim, porque uma coisa é você se autoavaliar, né, com uma habilidade dessas. Tipo assim, eu falar, chegar pro Toy, pro Rafael e falar assim, poxa, eu me considero uma pessoa proativa, tenho liderança grau de 0 a 5, grau 3, e eu tenho uma oratória de 0 a 5, tenho um grau 4, sabe? Tipo, como é que você vai avaliar isso, assim? Tipo, você tá tirando essa informação a partir da onde, sabe? Isso aí eu acho que é um ponto importante, isso do LinkedIn, tipo, tu pegar, abrir o perfil do cara, tipo, ver o que ele já fez, por onde ele já passou, acho que é um ponto importante também, né? De trazer isso para poder fazer uma avaliação. Então, quer dizer que, nesse caso, eles estão... Se alguém mandar uma autoavaliação de competências comportamentais, eles vão ignorar, é isso? Eles ignoram. Principalmente mercado Tem também. financeiro. Principalmente mercado financeiro. Tendo até que assim, que eu estava montando meu currículo, né, no início do ano. Aí quem me ajudou a montar foi um rapaz que trabalha lá na BTG. Aí, tipo, eu sempre coloquei soft skills, né? E tal, que eu achava que ficava legal, porque você tem que colocar hard skills e soft skills. E ele mandava eu tirar sempre. E, poxa, como assim e tal? Eu falei, pô, o mercado ignora e tal. Quando eu fui na BTG, eles falaram para poder tirar. Quando eu fui no Safra, eles pediram também para poder tirar. Falaram que não tem necessidade. Na Tetra Pak, ontem também eles falaram para poder tirar. Tipo, estão pedindo cada vez mais para poder tirar essa parte, sabe? Essa Mas aí descrição. vem a pergunta, quer dizer que eles não estão avaliando soft skill? Eles estão avaliando Não, por meio de case. Tipo, é no presencial mesmo. Porque Na foi isso aí que eu tinha entrevista, falado, eles fazem a entendeu? Eles avaliação. fazem as dinâmicas em grupo ali. Legal. Mas então, veja, se a gente conseguir estabelecer uma regra de avaliação de soft skill que seja confiável para eles, Uhum. vai ter Sim. grande valor, né?
Então, foi isso que eu estava querendo trazer. Por isso que eu falei aquele negócio lá do clube de consultoria, sabe? Que as empresas, elas, tipo, pô, beleza, eu vou chegar para você, para o Rafael, e vou falar, poxa, eu sou bom com interação em grupo, eu sou bom em trabalho de equipe. Tá, mas como é que você prova isso antes de eu te contratar? Aí, por isso que as empresas estão cada vez mais fazendo cases. Tem bibliografias muito densas sobre isso já. Cara, Inclusive, então, eu é o estava tentando seguinte. pegar aqui no celular e eu não consegui. Não, então, mas a gente pode fazer o seguinte: a gente pode pegar essas bibliografias, Ayrton, e Uhum. carregar no prompt da Ítala. Sim. Eu estava até procurando aqui no meu Gemini, que eu lembro que eu tinha feito isso, sabe? Para mim poder dar uma olhada, tipo, como me preparar melhor, ou para o mercado financeiro, ou para o mundo da consultoria. E tem umas bibliografias muito boas, mas depois eu mando lá. Porque meu notebook deu um probleminha aqui. Manda para a Mas aí eu Ítala, a consigo Ítala mandar. carrega no prompt, né, Ítala? Mando. E tem livros já sobre isso, tipo, diversas resoluções de case, que inclusive que é o que o clube de consultoria indicou para mim, sabe? Eles falaram, você pode olhar por aqui assim e tal, porque é com esses tipos de cases que a gente ministra nossas aulas e ajuda as pessoas a entrar nesse mundo, sabe, de consultoria. Porque, beleza, você passou ali, olhou o currículo, tá, agora começa as etapas. Segunda etapa, a entrevista. Terceira etapa, pode ser um, um diálogo entre equipes ali, né? Um processo de gestão ali, um case, né? Uma resolução de case. Quarta etapa. Aí sempre vai fazendo isso, sabe? Eu achei muito interessante, assim, essa nossa linha de raciocínio, porque foi complementar, né? A Ítala deu uma parte, agora o Ayrton trouxe outra parte, e eu queria completar com a última parte, que é justamente isso que as startups que eu disse no começo da reunião estão fazendo. Eles estão, no final das contas, todas estão tentando medir as soft skills com a inteligência artificial. Todas estão fazendo isso, que a gente mencionou. E se todas estão fazendo isso, é porque existe um valor de mercado muito grande nisso. As empresas procuram isso. Então, Rafael, numa situação dessa, eu não sei se os caras perceberam, né? Mas numa startup de inteligência artificial, mais do que o algoritmo, o que importa é a base de dados. Então, ganha a corrida quem montar a maior base de dados. Então, a gente está nessa abordagem de 1 milhão de usuários. Isso significa 1 milhão de avaliações. E eu digo isso porque a gente tem uma startup de IA que ela reconhece sons, né? Ela reconhece vazamento de água. Eu já falei isso para vocês? Não. Não. Ela reconhece vazamento de água na rua por meio de som. Ela grava o som do encanamento. E aí, quando tem vibração, quando tem vazamento, tem um tipo de som, e quando não tem vazamento, tem outro tipo de som. Então, lá no começo, quando eles começaram, a gente estabeleceu a regra de 1 milhão de amostras. Aí eles levaram anos até chegar no 1 milhão, mas eles conseguiram. Agora eles já estão perto de 6 milhões de amostras. A concorrência não vai conseguir chegar perto. Então, se a gente conseguir crescer rapidamente essa base de dados, dataset, né, como chama. Se a gente conseguir montar um dataset grande e manter uma taxa alta de crescimento, a gente tem chance de estar na frente. Por quê? Porque o desempenho da avaliação depende do tamanho do dataset. Sim, eu acho que isso já traz um plano de ação muito bom para a gente. Pode falar. Uma coisa que eu pensei é pegar os arquivos que o Ayrton vai me mandar, colocar lá e pedir para o GPT ir avaliando com base
nessa bibliografia. E depois, assim, eu vou precisar da ajuda de vocês. Disponível para Ítala, fazer acabou travando avaliações, de novo. né, das respostas, para eu estar comparando com. Ah, vocês estão conseguindo me escutar agora? Normal? Agora sim, mas ficou muito. Vocês estão conseguindo escutar? Aí, Beleza. Eu estava pensando em usar a bibliografia do Ayrton, e também eu vou precisar da ajuda, assim, de quem tem contato, psicólogo, ou algum profissional do RH, de preferência conseguir o contato, assim, de uma pessoa que tenha tempo, sabe, para avaliar essas respostas também, para depois eu comparar, para ver o nível de assertividade. Ítala, eu estou com uma ideia aqui que eu acho que a gente vai, que vale a pena a gente experimentar, que é a seguinte: o notebook LM ele aceita links do YouTube. Então, caiu. A Ítala está ouvindo? Não fui eu que caí. Fazer o experimento de pegar entrevistas do YouTube, pegar entrevistas dos empreendedores, pegar entrevista do Thales Gomes, entrevista do Flávio Augusto, entrevista do Paulo Guedes, entrevistas aí de Jorge Paulo Lemann, e fazer ele aprender a avaliar as competências a partir das entrevistas. Olha, eu achei uma ideia muito boa. Muito boa mesmo. Aí você pergunta para o GPT como é que ele faria um prompt para avaliar as competências. Boa. E aí a gente pegaria as respostas e pediria para ele aplicar a mesma régua. Acho que vale a pena tentar. o Gemini tá fazendo a transcrição. Depois eu vou pegar tudo isso, vou resumir e eu posso mandar no grupo. Porque é bastante informação, não sei se vocês estão anotando, mas pra gente não perder nada e a gente seguir com isso. Porque eu também gosto da ideia. Sim, sim. Enquanto o Toy estava falando, eu fui anotando também para fazer. Para a gente se ater ao tempo também, eu queria pedir para o Otávio mostrar os resultados. Tá, tô um pouco em silêncio aqui, mas o que eu queria mostrar, não sei se todo mundo chegou a ver na semana passada, é meio que uma pré-visualização de como que tá ficando o sistema, né? Porque a gente ainda não definiu tudo certinho, mas já deu para montar um escopo junto com o Gabriel, então eu vou mostrar aqui rapidinho. Eu consigo fazer tela? Acho que sim, né? Bem. Tá. Então, mostrando um escopo aqui, o que a gente pensou, eu e o Gabriel, foi que o ideal seria ter tanto uma parte de cadastro para o acesso de uma pessoa que é meio que sei lá, o chefe, dono, alguma pessoa que é responsável por alguma equipe, tanto o acesso individual de cada pessoa dentro dessa equipe. Então a gente pensou dessa forma. A visualização que a gente montou, ele seria mais a visualização como um funcionário ali dessa equipe, no caso. Então, o que a gente montou ficou mais ou menos assim. Então, uma tela que tem a dashboard aqui, que mostra habilidades totais desenvolvidas,
meio que um resumo de habilidades que estão em foco, os objetivos, quantos treinamentos está em andamento, as certificações e tudo mais. E aí, passando em cada tela, essa aqui é meio que uma simulando como se a pessoa fosse um desenvolvedor, né, na equipe que ela é uma desenvolvedora de software, alguma coisa assim. E aí aqui a gente tem as habilidades, então tem o nível médio que ela consegue alcançar em cada habilidade, e aqui de fato o que ela está precisando desenvolver no caso para ela. Então, comunicação, liderança, aí tem aqui algumas linguagens de programação, tem os objetivos também dessa pessoa, objetivos profissionais, então aqui tem tanto de médio e curto prazo e de longo prazo, o progresso, tudo mapeado direitinho. O plano de desenvolvimento dessa pessoa, então os cursos propriamente dito, ou se é curso, ou se é mentoria e tudo mais, para ela conseguir assistir. Os treinamentos aqui, e por fim um painel assim que mostra o geral, então todas as pessoas que estão ali naquela equipe, o que está acontecendo, aí aqui tem um avisozinho para as pessoas que precisam de mais atenção, total de funcionários, então isso aqui é mais ou menos como fala? Um escopo de como que ficou, pelo menos uma primeira pincelada do nosso projeto assim na prática. E aí eu queria ouvir opiniões sobre design, sobre layout, se está alinhado com o que a gente está buscando de fato, que ajudaria bastante, inclusive. O que vocês acham? Cara, eu acho que o layout está legal, está tranquilo, tá fácil de entender o que está acontecendo, né? O Sim, único ponto é que a gente vai, eu acho que precisa ali não é habilidades, é competências mesmo. tá. Beleza. Estou anotando tudo isso. Competência. Mais alguma coisa, gente? Vocês acham? Tudo certo? O que vocês acharam da ideia de a pessoa ter tanto login pro gerente em si, então pro chefe, que é a pessoa que vai que é responsável pela equipe, e aí dentro desse painel de chefe, assim, que ele adicionaria as pessoas da equipe dele, e daí cada uma teria um login, que daí seria essa tela que eu estou mostrando. Então aqui é uma tela como se fosse um funcionário. Eu gosto dessa ideia e eu queria ver como que ficaria, por exemplo, uma tela de um gestor, assim. Certo. Então, se vocês conseguirem, né, começar a trabalhar isso com o Lovable, seria legal. Uhum. E outra coisa que eu penso que seria interessante, talvez, queria ver a opinião de vocês, seria colocar um ranking também entre a equipe, quem usa mais o aplicativo, Certo. para fazer aquela questão que a gente comentou na última reunião de uma gamificação do processo. Então, uma pessoa que usa muito o app, que participa bastante, ganha pontos, e a partir dos pontos que ela ganha, a gente pode fazer um processo, por exemplo, de premiação, ou de só de uma para a pessoa perceber que está sendo notada por participar de todo esse processo, né? Sim, Mas eu gosto, eu gostei da plataforma, achei que tá bom e tá bem visível. certo. Mais alguma coisa? O que eu queria mesmo para agora, sim, não para agora, mas pensando para a próxima reunião seria pelo menos já ter a ideia de cada sessão. No caso, o Toy já falou a questão de, ao invés de ser habilidades, mudar para a parte de competências. E aí, pensar em o que pode ser cada sessão, possivelmente. Essa seria o que eu gostaria para ter, para já ajustar para a semana que vem e já dar continuidade. Além, obviamente, de trazer a tela do gestor, de como seria a tela da pessoa responsável em si. Eu gostei, por mim tá ok. Então vou parar de apresentar, daí você vai dar continuidade, acho que tá tudo certo.
Bom, eu vou compartilhar minha tela e a gente pode encaminhar já para fechar a reunião, conversar os últimos tópicos que a gente tem. Bom, basicamente, nem todo mundo pôde participar dessa reunião, mas eu achei que ela foi muito proveitosa, a gente conseguiu fazer bastante coisa. Agora, o que eu gostaria de enfatizar é que a gente terminasse essa reunião decidindo isso, seria definir a data para as nossas próximas reuniões. Então, vocês acham... agora eu queria perguntar para vocês, que são da Liga, vocês acham que a gente consegue deixar essa reunião para quando? A gente consegue trazer ela para dia 3 ou é melhor deixar para dia 10, depois que a gente já vai estar na semana dos estudos? Semana de... Rafael, deixa eu mostrar um experimento que eu fiz aqui. Claro. Ó, eu fiz só esse prompt aí. Procure vídeos, textos, entrevistas sobre empreendedores de destaque, selecione 50 mais destacados e avalie as competências de liderança, autogestão, orientação a resultados a partir das entrevistas. Aí ele me dá a resposta dizendo em 2 níveis. Um modelo de análise de competências, que você pode aplicar a qualquer empreendedor, e uma lista comentada dos 50 empreendedores de destaque. Então, aqui é o modelo que ele colocou. Para cada entrevista, o que observar sobre liderança, autogestão. Então, em liderança, observe se a pessoa fala de uma visão a longo prazo, cita time, culturas, pessoas, diversidades, assume responsabilidade por erros, fala em dar autonomia. Aí a pessoa conta histórias de como formou times, descrições claras de rituais de gestão. Aí autogestão, cara, eu acho que a gente vai poder exercitar diferentes formas de montar a nossa régua, viu? Doutor, posso tirar uma dúvida? Pode falar. Pô, haveria uma escalabilidade, por exemplo, pô, beleza, a gente indicou que, sei lá, um certo setor está sofrendo com falta de liderança, com alguma equipe, da gente disponibilizar um direcionamento, apresentar um direcionamento, ou não seria bem isso que a gente estaria procurando? A gente só queria, tipo, identificar o problema e mostrar, sabe? Tipo, vocês estão com problema de liderança, suponhamos, na motriz, no setor de administrativo financeiro. A gente iria escalonar isso para poder, tipo, direcionar. Possivelmente vocês podem fazer isso, isso e isso. Só que para isso vocês têm que pagar um valor a mais aqui dentro da plataforma, sabe? Uma consultoria ali. Ayrton, só simplesmente identificar que lá no setor de ferramentaria está tendo um problema de orientação a resultados, eu acho que já é uma coisa que a empresa contrataria, pagaria para ter. E a forma de avaliar isso é simplesmente a pessoa fazendo um relato de caso, de experiência dela, por 5 minutos. Bom, agora olha aí, ele avaliou aí as estrelinhas, né? Elon Musk, Jeff Bezos e Steve Jobs. E interessante que ele coloca que o Elon Musk não é muito bom de alta gestão, que ele tem altíssima capacidade de trabalho, mas ele tem um histórico de decisões impulsivas. É muito interessante isso.
O que significa que talvez ele tenha que calibrar aqui a régua. Mas Ou a gente pode vender para Elon Musk, né? Ele vai verdade. precisar do Ô, Elon produto. Musk, cara, você precisa melhorar a autogestão. É, Mas o Jeff Bezos aí eu não concordo. eu acho que isso. Tá ruim aí o do Jeff Bezos. Ele só elogiou o cara. Eu ia falar isso, eu acho que é bom a gente fazer essas práticas para a gente também não confiar cegamente no GPT quando a gente for fazer isso, né? Não pode. Já deu para ver que não dá para confiar 100%. É. Mas, assim, o caminho que ele fez de raciocínio eu acho interessante. Talvez seja uma questão de calibrar aqui. Aí nessa parte de calibrar, acho que se colocar literatura científica, eu acho que ajuda Ampliar, né? nessa parte. Colocar método e fundamentos científicos. Aí a literatura aí que a Ayrton citou talvez seja uma maneira de calibrar a régua. Mandei lá no grupo, Toy. Inclusive, eu mandei 2 edições lá do livro que eu tinha comentado. Muito bom. Bom, mas era isso que eu queria mostrar, pessoal. Ok. Bom, vou encaminhar aqui. Volta a minha pergunta. Vocês acreditam que a nossa reunião para vocês acreditam que para vocês é possível a gente fazer a reunião no dia 3 ou é melhor a gente fazer essa reunião dia 10 ou 17 em último caso? Eu acho que pelo menos para mim, semana que vem é inviável. Semana que vem tem todas as provas que é a semana inteira cheia de prova. Então fica um pouco. Isso. Mas semana que vem eu já tirei. Semana que vem seria dia 26, Então 25. Então, mais dia 3, acredito que sim. Nas férias, tranquilamente, esse horário, para mim, quarta-feira, dá para participar de boa, não sei das outras pessoas. Tá, eu vou fazer uma votação no grupo, eu acho que vai ser melhor. A gente consegue ter o voto de todo mundo, na verdade. Bom, vamos encaminhar para o fim, então. Pessoal, feedbacks, por favor. Tem algumas outras pontuações já para poder fazer para a próxima reunião, Rafa? Alguma tarefa? Ou Toy? Eu vou sintetizar tudo que o Gemini está escrevendo aqui e eu vou mandar no grupo. As tarefas eu vou delegá-las assincronamente. Mas foi o que o Toy disse na última reunião também. Não vamos nos apegar a precisar receber a tarefa para seguir com o projeto. Acho que dá para jogar o script da nossa conversa no chat GPT, que é o que eu tenho feito, e falar, olha, partindo da minha área de atuação, eu quero seguir com esse tema aqui. Quais são os próximos passos que eu posso tomar? Uma postura mais ativa. Mas sobre a reunião, feedbacks? Cara, assim, pela pouca audiência hoje, pelo período de provas, eu acho que a gente progrediu bem. Foi uma excelente reunião em termos de resultado, na minha opinião. Eu acho que tá ficando, tipo, essa reunião, pelo menos para mim, ela deixou mais palpável o projeto, acredito eu, na minha opinião. Mais tangível. Ítala e Ayrton, tem algum feedback? Meu, Então, tranquilo, Rafa. Ficou bem legal.
Só Eu achei que foi legal também. E eu também achei que ficou mais palpável também o projeto. porque só recapitulando aqui, tipo, tava sendo terça-feira e eu tenho aula, sabe? A terça-feira e tava, tipo, inviável. E sempre quando eu entrava, mano, era caótico, assim. A internet lá é horrível, horrível, horrível. Mas aí hoje deu certo. E é muito A tranquilo. gente vai continuar na terça-feira, que hoje foi um caso Aham. excepcional que a gente mudou para quarta. Mas é tranquilo terça-feira, tipo, como já passou mesmo, sabe? Já, o semestre já tá acabando já, aí tá mais tranquilo. Porque a aula tava realmente quebrando, assim. Mas dá pra poder participar bastante. Aí é de boa. Bom. Bom, que bom, então, que a reunião foi proveitosa e acho que é isso, pessoal. Obrigado pela presença de nós. Obrigado, pessoal. Até mais. Bom final de semana, bom feriado. Tchau, Tchau. tchau, gente. Bom final de semana.